Recentemente eu postei lá no meu Instagram que eu passei em primeiro lugar no concurso de arquiteto da Prefeitura de Porto Feliz. E hoje eu quero falar com vocês algumas dicas de técnicas que eu usei para conseguir essa aprovação. Se você se interessou por esse assunto, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu fiz, quais foram as técnicas que eu usei para conseguir a minha aprovação em primeiro lugar no concurso de arquiteto da Prefeitura de Porto Feliz. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, essa aprovação não veio de uma hora para outra. Eu não vou falar aqui para vocês de forma nenhuma que eu estudei 2 ou 3 meses para uma prova e obtive essa aprovação. Não foi assim. Inclusive eu falei lá no meu Instagram, se você não me segue, por favor, me siga no Instagram, que essa aprovação é a somatória de mais de 10 concursos em que eu fui reprovado. Então não é de uma hora para outra que isso aconteceu, tá? Eu venho estudando para concursos há quase 4 anos, para concurso de arquitetura aproximadamente uns 2 anos, tá? Você não precisa também demorar tudo isso para conseguir a sua aprovação, desde que você estude da maneira correta, que não foi o que eu fiz no começo dos meus estudos, tá? Eu já disse aqui em vários vídeos que eu estudei muito errado durante muito tempo, e daí isso retardou demais essas aprovações que, graças a Deus, estão acontecendo agora. Mas não é sobre isso, eu quero falar para vocês o que eu fiz para conseguir essa aprovação na prova. E a primeira coisa que eu fiz foi não criar muitas expectativas. Eu sei que quando a gente faz a inscrição para uma prova, né, para um concurso, a gente cria uma série de expectativas, a gente já se imagina trabalhando no órgão, já gastando salário, porque realmente o salário é a parte mais importante quando a gente estuda, começa a estudar para um concurso, né, a parte que mais motiva, mas não deve ser a única de forma nenhuma. O salário é fundamental, óbvio, mas não deve ser a única coisa que te motiva, porque você precisa gostar daquilo que você vai fazer. Não adianta você ganhar 20 mil reais se você estiver infeliz onde você está trabalhando. Eu sei que muita gente vai discordar, vai falar assim, mas se eu ganhar 20 mil reais, eu tiro férias. Não é assim que funciona. O seu trabalho é a maior parte do seu dia, onde você vai passar mais tempo. Então você não precisa amar o que você faz, você precisa se familiarizar com certeza. Então o que acontece? Eu já vim estudando para o concurso do CAL São Paulo, né? Só que daí veio a pandemia, suspenderam o concurso, esse concurso está quase 2 anos já suspenso, e daí, desde 2019, eu acho, eu não fazia uma prova de concurso mesmo. A última prova que eu fiz foi no final de 2019. E daí eu precisava voltar a fazer prova. Eu acho muito importante esse processo de fazer prova mesmo, porque nenhum simulado que você faça vai conseguir reproduzir o dia da prova, sabe? Aquele nervosismo, aquele tempo contadinho mesmo, até para ir ao banheiro você vai e tem lá o cronômetro tá andando, né? Você precisa fazer provas. Para cada prova que você faça, mesmo que você não seja aprovado, é um aprendizado que você tira. Mas não é qualquer tipo de prova. Se você já está estudando para um concurso, como eu estava, né? Estou, na verdade, ainda estudando para o concurso do CAL São Paulo, você precisa arrumar provas que sejam parecidas com o seu edital. Não adianta também você sair fazendo qualquer prova, porque senão você nunca vai conseguir aproveitar essas matérias para a matéria do concurso que você realmente está, que é o seu foco, né? E daí esse concurso da Prefeitura de Porto Feliz, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo, tinha várias vantagens. Primeiro, a localização. Porto Feliz é uma cidade que fica muito próxima da cidade onde eu moro, que é Sorocaba. Então, para mim, compensava. Segundo, o valor da inscrição. O valor da inscrição era 8 ou 9 reais, alguma coisa assim. E daí era muito barato, né? Para você, perto dos editais de concursos aí que tem quase 300 reais a taxa de inscrição, era muito barato. E o mais importante, eu olhei para o edital, os conhecimentos específicos, eu já tinha estudado mais de 70% do edital por causa do CAL São Paulo e por causa de outros concursos, né, que eu já fiz ao longo desses anos. Então, o edital, para mim, eu consegui aproveitar muita parte do meu estudo para o CAL São Paulo. Então, isso me motivou muito para fazer essa prova. Daí, resultado, fiz a minha inscrição, comecei a estudar, vi a parte de conhecimentos básicos, que eram as legislações municipais. Embora eu tivesse lá Código de Obras, Lei Orgânica, a maioria dessas legislações eram baseadas em legislações federais que eu já tinha estudado. Então, por exemplo, caía lá o Código Tributário do município de Porto Feliz. Só que quando eu fui olhar, o
Código Tributário, né, do município de Porto Feliz era muito parecido, por exemplo, com a LRF, que é a lei federal, né? Eu já tinha estudado a LRF para o concurso do Ministério Público Federal, que é quando eu estudava para tribunais, né? Então eu consegui aproveitar praticamente 90% do edital, eu já tinha visto, né? Pouquíssimas foram as legislações que eu realmente não tinha estudado nenhuma vez na minha vida. Então essa é uma dica muito importante para você. Se você está pensando em conciliar dois editais, por exemplo, de concurso, ou porque um concurso não tá com o edital suspenso, ou ainda só está previsto, ainda não tem edital publicado, concilie, mas tente procurar concursos que tenham matérias afins para você conseguir aproveitar para os dois. Isso é muito importante, faz muita diferença. Mas daí o que aconteceu? Fiz minha inscrição para essa prova, né? E quase que um mês depois, já estudando, veio novamente a suspensão do concurso. Eu falei assim, meu Deus, não é possível suspender o concurso. E na época eu estava estudando para este concurso e também estava estudando para o concurso do CAL do Mato Grosso do Sul, porque os editais eram bem parecidos com o CAL São Paulo, né? E daí os dois concursos foram prorrogados, né? O concurso de Porto Feliz foi suspenso e o de Mato Grosso do Sul, a prova foi adiada para outra data. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer prova em 2021 também. Já não tinha feito praticamente em 2019, eu tinha feito uma prova, 2020 eu não fiz nenhuma, né, por causa da pandemia, e 2021 até o momento eu não tinha feito nada. Eu acho que já era setembro, outubro, por aí. Daí tá, voltaram, né, depois de quase 2 meses, 3 meses, eles voltaram com a prova, né, e já divulgaram a data e tudo mais. E daí foi bem, acho que foi próximo, porque se eu não me engano, num final de semana, foi isso mesmo, num final de semana eu fiz a prova de Porto Feliz e no final de semana seguinte fiz a prova do CAL-MS, quase que coincidiu, né, coincidiram as duas provas. Mas deu tudo certo, fiz a prova. E daí uma dica muito importante para você para a hora da prova, que eu tenho certeza que fez toda a diferença para eu conseguir ter essa pontuação. Claro, o conhecimento, né, aquilo que você estudou, isso ninguém tira de você, a sua preparação, né? Eu estou falando de técnicas na hora da prova mesmo. Comece sempre pela matéria que você tem mais facilidade, foi isso que eu fiz, é isso que eu costumo fazer em todas as provas. Eu sempre começo por aquilo que eu sei, que eu tenho mais confiança, que eu domino, porque isso te dá um gás para fazer o restante da prova e principalmente dá um gás para você resolver aquelas matérias que talvez você não tenha tanta confiança assim. Comece pelas matérias que você gosta mais, que você sente que você está bem. Com exceção, e agora eu vou fazer um adendo aqui, a matemática e raciocínio lógico, tá? É uma matéria que eu particularmente tenho facilidade, porém eu sou teimoso. Quando eu pego uma questão de matemática e principalmente de raciocínio lógico para fazer, eu não admito não saber aquilo. Eu fico tentando e não consigo falar não para a questão. E falar não para uma questão muitas vezes é o que vai fazer você ser aprovado em concurso. Você conseguir entender que aquilo lá não vale a pena, que tem mais outras 40, 50 questões da prova para você resolver, porque concurso público você consegue a aprovação somando mais pontos e não respondendo uma questão que seja difícil, entendeu? Não é por peso de questões, de nível de dificuldade. Então você precisa saber a hora de falar não, e eu ainda não aprendi isso com relação à matemática e raciocínio lógico. Portanto, eu sempre deixo isso por último. Eu faço toda a prova. Daí já vou, outra dica já para vocês. Eu sempre passo por gabarito oficial aquelas questões que eu já tenho certeza, para eu não correr o risco de depois querer revisar e mudar a minha alternativa. Então eu tenho muita convicção daquela resposta, eu leio de novo, né, para ver se realmente é aquilo, se eu não estou fazendo nenhuma coisa precipitada. Resolvi, tenho certeza da questão, já passo direto para o gabarito oficial. Isso ajuda em duas coisas. Primeiro, a você não cair no erro de ter que mudar a questão por insegurança. E segundo, para você ganhar tempo na hora de preencher o seu gabarito. Só que tem um problema, ó. Isso você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção na hora de passar para o gabarito oficial, né? Porque depois você corre sério risco de como você tem, por exemplo, você respondeu a 1, a 2, a 3, a 4, você pulou. Daí a 5 você tem certeza respondeu também. Você corre o risco de responder na de cima. Então preste atenção na hora que for passar para o gabarito. Não vá me perder uma questão boba por causa de que anotou no lugar errado, tá? Mas isso ajuda demais. Uma outra coisa que eu faço em toda a prova, mais ou menos pela metade da prova, assim, quando eu sinto que o negócio está pegando, que você está lá imerso,
eu peço para ir ao banheiro. Vou ao banheiro, mesmo que não tenha vontade, mas só para você passar uma água no rosto e para dar uma pausa. Muitas vezes, já aconteceu várias vezes, tá? Quando eu tava com uma questão muito difícil lá na hora da prova, não conseguia sair daquilo. Fui pedir para ir ao banheiro, na hora que eu voltei parece que deu uma nova revigorada. É claro que se você não souber a questão, você pode ficar uma hora no banheiro, quando você voltar você vai continuar não sabendo a questão. Mas às vezes é só uma questão de você dar uma relaxada, que você está muito tenso, está muito focado naquilo e você não consegue enxergar o óbvio, que é a resposta correta, né? Então, quando você pede para ir ao banheiro, você se distancia um pouco da prova, na hora que você volta, parece que, nossa, é uma outra, você está começando a prova de novo e isso ajuda bastante na hora de resolver uma prova que normalmente tem umas 40, 50 questões, né? E uma outra coisa que eu tenho certeza que me ajudou muito para conseguir essa aprovação foi não criar expectativas. Há muito tempo eu venho trabalhando essa história de não criar expectativas. Mesmo para o concurso do Cal São Paulo, que é um concurso que eu estou estudando há um bom tempo, né? Eu procuro não criar expectativas porque eu, particularmente, acredito que não existe a prova da sua vida. A prova da sua vida é que você passa e não tem como saber qual prova que vai ser essa, entendeu? Você tem que se preparar da melhor maneira possível, dar o seu melhor, mas se o resultado depois não for de acordo com aquilo que você esperava, paciência, bola pra frente. E mesmo eu, né, passei em primeiro lugar nessa prova. Era um concurso de cadastro reserva. Eu não sei se vão me chamar amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui dois, porque o concurso tem validade de 2, prorrogável por mais 2. Ou se nem vão chamar, porque como era cadastro reserva, eu não tenho expectativa de nomeação, né? Mas é bola pra frente, passei, consegui lá a aprovação, é óbvio. Não adianta falar pra você assim, não fiquei na expectativa de saber o resultado? Claro que fiquei. Enquanto não saiu lá o resultado final, depois de todos os recursos, eu não gravei esse vídeo justamente porque eu queria esperar para ver se eu tinha certeza que ia dar certo ou não. E mais uma dica para você que vive me perguntando no direct, muita gente me pergunta: Felipe, vale a pena fazer concurso de cadastro reserva ou vale a pena fazer concurso com prova de títulos? Cadastro reserva, essa eu vou deixar para te responder daqui uns meses depois que eu for nomeado, se eu for, tá? Daí eu te respondo aqui e falo assim, olha, valeu a pena sim, fui nomeado e era só cadastro reserva. Mas a outra pergunta eu posso te responder já. Você está vendo aqui na tela a minha classificação e a minha pontuação. Eu obtive uma pontuação de 94 pontos na prova, né, de 100 possíveis. E eu não tinha prova de títulos nenhuma, eu não tenho pós-graduação, estou fazendo a pós-graduação agora, mas não tinha para comprovar título nenhum. E mesmo assim consegui a primeira colocação no concurso. Isso já aconteceu em vários concursos que eu já vi que o primeiro colocado não tinha nenhuma graduação, assim, pós-graduação, mestrado, doutorado, não tinha títulos e mesmo assim conseguiu aprovação em primeiro lugar. Então, se você aí deixa de fazer uma prova porque você não tem uma pós, não tem um mestrado, esquece isso, pelo amor de Deus, porque muitos dos aprovados não têm o título nenhum e mesmo assim são aprovados nas primeiras colocações. Então, para de bobagem e faça a prova sim. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse era um vídeo mais para falar, né? Estou muito feliz pela essa aprovação, porém não sei se vou ser chamado, quando vou ser chamado, né? Continuo estudando normalmente para outros concursos, para o Cal São Paulo, outras matérias também, para produzir conteúdo aqui para vocês e para ampliar um pouco o meu conhecimento de concurso, para sair só dessa área do Cal, né? E estudar outras coisas. E continue estudando normalmente, é assim que você tem que fazer, tá? Mesmo que você for aprovado em primeiro lugar, você só para de estudar quando for empossado, não é nem quando for nomeado, tá? Quando você tomar posse, se aquele for o seu concurso fim, né? Se você não pretende, tá satisfeito com o salário, tá satisfeito com tudo, com a cidade, daí então você pode parar de estudar. Antes disso, não. Fez a prova, foi aprovado, no dia seguinte está estudando de novo, porque é só assim que você vai conseguir chegar onde você quer. Estudando não tem outra forma, caminho de concurso público não é fácil, você tem que estudar um dia de cada vez. Eu sei que nem sempre dá vontade de estudar todos os dias, eu muitas vezes deixei de estudar por quase uma semana porque não aguentava mais, mas depois voltei com foco total, é assim que você tem que fazer. Não é fácil ter disciplina, mas é a única forma de você conseguir ser aprovado. E mais uma vez, não existe caminho curto, não existe atalho, não adianta você estudar 2 meses só sem não ter nenhuma base
e querer passar em primeiro lugar ou querer ser aprovado em concurso, principalmente em concursos da áreas específicas, como é o caso de arquitetura. Porque para tribunais é um pouquinho diferente ainda, porque você até consegue estudar 2 ou 3 meses, se você tiver uma base mínima, consegue ser aprovado, mesmo que não seja nas primeiras colocações, mas sei lá, em centésimo e ainda ser nomeado, porque chamam muitas pessoas. Agora, no concurso de prefeitura, por exemplo, qual foi esse, que tem cadastro reserva, ou quando muito tem uma vaga, dificilmente eles vão chamar mais que 3, 4 pessoas. E daí não basta só você fazer uma pontuação de 80%. Como vocês podem ver nesse concurso, ó, do primeiro ao terceiro colocado, todos fizeram acima de 90%. Porque para você conseguir as primeiras colocações, que são as que serão chamadas primeiro, e em caso de concurso de prefeitura, muito provavelmente serão as únicas a serem chamadas, você precisa fazer uma pontuação muito alta. E para isso, tem que ter foco e disciplina de estudar todos os dias. Vai dar certo, vai dar certo. Mas para isso precisa ter disciplina. Então é isso, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.